Bom dia, seja muito bem-vindo a esse programa delicioso, programa Salto Alto. Aqui quem fala, Daniela Rocha, apresentadora deste programa. Estamos nesse sábado, um sábado maravilhoso, depois de uma semana meio pesada, mas hoje a gente está aqui para a gente tratar de assuntos mais leves, de coisas gostosas, coisas que as mulheres adoram. Eu sou suspeita porque todos esses assuntos que a gente vai conversar hoje, eu sou apaixonada. Se eu pudesse viver só disso, ficar só nessa curtição, ia ser muito bom. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada super especial do programa Salto Alto, eu quero ler a mensagem do dia 18 de maio, do meu livro da consciência. O pessoal aqui do YouTube está vendo o livro, o pessoal aqui da Rádio Tapuí 100.3 está escutando. Vamos lá. 18 de maio. Vamos ver o que 18 de maio tem para nos passar. Você usa a sua força interior o tempo todo. Desafios são oportunidades de evolução, mas isso não quer dizer que sempre será preciso viver um caos existencial para testar a nossa força interior. Talvez você se considere impotente, julgue que nunca foi vencedor de nada e que jamais conseguiu superar dificuldades e que nem sabe de onde tiraria forças para tudo isso. Se tem essa sensação, não fique apenas no plano das ideias e faça um exercício. Liste os momentos da sua vida em que você viveu grandes mudanças positivas. Lembre-se de como conduziu essas mudanças. Quais escolhas foram acertadas? Como se sentiu depois delas? Estou certo de que você vai concluir que a sua força interior é muito maior do que você imagina. E realmente nesses tempos, assim, às vezes eu fico pensando quantos desafios a gente está passando, quantas coisas que a gente não estava preparada, mas também é necessário a gente pensar quantos desafios a gente já superou, quantas coisas a gente já conseguiu alcançar, né? Então, eu acho que é um momento também da gente refletir também tentar disso tudo pensar no que já foi positivo e daqui para frente o que a gente vai fazer para a gente conseguir superar isso. Então, eu quero apresentar a nossa convidada super especial, Tatiane Coelho, minha companheira, colega lá. Na verdade, a Tati já faz. Eu acho que é Tati, a Dani, Tati, aqui. De muito tempo eu conheço a Tati, agora ela está no núcleo das mulheres. Tati, seja muito bem-vinda ao Muito programa Salto obrigada Alto. por essa acolhida tão calorosa. É um imenso prazer estar aqui Ai, contigo e com vocês, todos os espectadores. E fazendo só uma conclusão assim da passagem de hoje, fala de desafios, né? E eu sou uma pessoa, Dani, que eu sou desafiada diariamente e tudo que eu construí até então foi no de desafio. acordo com os desafios que a vida foi me mostrando, né? E aí eu, em busca de alternativas, eu consegui chegar onde eu cheguei. Uhum. Então, nem sempre os desafios, e a gente faz muito essa reflexão diante de tudo que a gente está vivendo, né? Nem sempre os desafios eles são negativos. Eu creio muito no poder de Deus e tenho certeza que coisas boas Virão. virão através de todos os desafios que todos nós estamos passando, É. né? E é um momento assim, às vezes eu fico pensando, semana passada, quando eu entrevistei a Adriana, eu digo, ai, parece que a gente não quer estar falando de coisas positivas, né? Realmente, a gente está num momento, só que também é necessário, porque se todo mundo entrar nessa vibração do só do negativo, de só pensar das coisas que não deram certo, de que tá tudo, né, destruído, então eu acho que é um momento também de a gente pensar nas coisas boas, o que a gente vai fazer daqui para frente, tantas coisas, né? E isso para mim também é um desafio, é justamente a gente conseguir se manter motivada, né? Uhum. E esse final de semana foi muito interessante porque eu refleti muito. Eu estava me entregando. E eu entendi, porque é bem o que tu disse, assim, muitas vezes a gente se sente até um pouco culpada de estar trabalhando, de estar postando alguma coisa na rede social, que é o nosso trabalho, né? Uhum. Mas eu entendi uma coisa e para mim ficou muito claro, que se eu não produzir, eu não consigo atingir os meus objetivos, que os meus Sim, objetivos são de contribuir para o próximo. Sempre foi e agora, com toda essa catástrofe, mais ainda, né? sim. Então, sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que E é um ciclo, né? É modificar um essa ciclo. vibração. É verdade. Quem é a Tati?
para quem não conhece, os ouvintes, que a gente tem um público assim muito do interior, que às vezes não conhece, quem é a Tati? E depois a gente vai deslanchando aqui. No segundo momento, a gente vai falar de alguns projetos da Tati, que me brilha os olhos, mas agora eu quero saber quem é a Tati, o negócio da Tati, um deles, né, que é a A vivenda. Tati, eu não estava preparada para isso, tá? Mas diz que as respostas têm que ser aquelas que vêm em Sim, 5 sim. segundos, né? Mas a Tati é uma pessoa extremamente correta com as coisas, extremamente coerente, que tem uma entrega pelo próximo muito grande, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Cada novo cliente, cada novo projeto eu tomo como fosse meu. É extremamente família, extremamente leal nas suas amizades, inquieta, criativa, adora aquela palavra ali, os desafios, são os desafios que me motivam, são os desafios que me brilham o olhar. Uhum. E tu acredita que eu te olhava, eu não achava que tu fosse tão, que o desafio não fosse uma característica bem marcante em ti. Depois que a gente começa a conviver mais contigo, a gente percebe isso, que tu tem, que realmente o desafio faz com que tu te mova. Me dá um empuxo muito grande. Tu quer ver eu conseguir alguma coisa? Alguém me dizer assim, ó, não vai que não vai dar certo. A própria abertura da vivenda, Aham, que na época eu tinha um ateliê que eu já dava aulas, vamos chegar lá, mas que uhum, funcionava, estava tudo certo, e botar um negócio assim inusitado em Santo Antônio, quando ninguém falava de design de interiores, o que que é isso? Isso não é para Santo Antônio, né? uhum, E foi justamente assim, claro, eu acreditava, mas esse desafio de inúmeras pessoas, não faz isso, que grande uhum, bobagem tu vai fazer, né? Isso uhum, não é para Santo Antônio. Então, esse sim. desafio isso me transforma assim num monstro, poderia dizer. Toma uma Sim, proporção sim. muito maior do que realmente muitas vezes é palpável, né? Sim. Então, o que que é a vivenda, Tati? Quanto tempo já faz? Explica o que que é a vivenda, quanto tempo vocês têm, o que que vocês fazem lá? Então, a Vivenda já vai fazer agora em agosto, vão fazer 15 anos. Uhum, E iniciamos somente como projetos de interiores, uma empresa focada em projetos de interiores. Como eu disse uhum, anteriormente, não existia em Santo Antônio. uhum. 15 anos já? 15 anos já vai fazer. Meu Deus. E foi um grande desafio, Uhum, assim, justamente pelas questões ao entorno negativas de que não iria acontecer, de que não poderia dar certo, né? Mas a coisa foi acontecendo de uma forma tão linda, o reconhecimento, né? O entendimento do quanto isso realmente faz diferença na vida uhum, das pessoas sim, quando tu contrata um profissional que realmente entende que o processo interno da tua casa vai a partir de pessoas, não são uhum, coisas, são pessoas, né? E a gente acaba trabalhando muito isso dentro, muitas vezes até dentro de sinais, de traços da psicologia. O que que acontece? Na época eu tinha uma sócia da Núbia, uhum, ela cuidava da parte de projetos, eu mesmo com formação em design, e eu sempre fui muito comercial. E aos poucos eu fui trazendo uma linha completa de produtos para a loja. Então, até pela necessidade, porque a sim, às vezes tu gente vai lá, já quer tem um levar algo. projeto. Imagina lá 15 anos atrás, eu queria um tapete, eu queria um sofá diferente, eu queria um papel de parede, tudo a gente dependia de Porto Alegre. E Sim. o nosso tempo é ouro, então cada vez que precisava de um material para atender um cliente, lá tirava um dia de trabalho para Uhum, fazer o garimpo dessas peças, né? Então eu fui construindo um modelo de negócio que quando eu entendi o que que tinha acontecido, eu digo, opa, tá maior do que eu. Vou uhum, buscar referências sim, para entender como faz isso, né? Porque eu era um escritório que virou loja e que sim. a loja que atendia como escritório também. E eu em busca, assim, eu entendi que não tinha nada parecido com a vivenda. E assim foi acontecendo a construção, assim a gente foi se fortalecendo. Eu sempre muito inquieta também. Passamos desafios, passamos dificuldades. 2015 veio uma crise muito grande, mas isso sempre me motivou a Aí, trazer algo mais para os nossos clientes, né? Uma entrega sempre mais intensa, cada vez buscando mais conhecimento técnico para entregar cada vez mais.
E hoje a Vivenda deu mais um salto, né? Quando a minha filha Gabriela se formou em arquitetura, que desde o princípio da faculdade ela começou a trabalhar comigo. E eu ia te perguntar isso, a Gabriela foi influenciar? Com certeza Eu sim, acho que foi pela rotina do dia a dia, da né? Da casa. casa e sempre me vendo assim brilhar o meu olhar, né? Cada novo Uhum, projeto, cada história que eu uhum. trazia. E a Gabi iniciou a faculdade de arquitetura fazendo projetos de interiores. Olha Então, só. assim, por isso que hoje me enche o coração e me orgulha muito ver a qualidade do trabalho dela, porque assim, Dani, a faculdade de arquitetura se trabalha de fora para dentro. Sim, A mais fachada estrutura. estrutural, tu colocou a janela, tu coloca telhado. E muitas vezes, quando a gente recebia os projetos para resolver o interiores, muitas vezes aquela janela não estava numa boa posição, que não me permitia, muitas vezes, na época eram roupeiros, uma profundidade adequada, porque a janela estava ali, impossibilitando um bom resultado final de projeto, né? Então, a Gabi começou fazendo interiores, entendendo quais eram as realidades de projetos arquitetônicos que a gente recebia. Para depois trabalhar o externo, Isso. E né? aí foi fazendo a faculdade, então hoje ela é uma profissional que consegue enxergar o de fora para dentro e o de dentro para fora É. simultaneamente. E agora tu falando isso, que engraçado, a gente faz uma casa ou vai visitar alguém. Ah, não, mas aqui no meu quarto não cabe o roupeiro, não. Tipo assim, a pessoa fez a casa e não pensou no que ela iria botar dentro Não, é da exatamente, casa. mas assim, ó, não é a pessoa não Sim, tem sim, obrigação de sim, saber, é é o claro, profissional que está por profissional. trás. Nós temos um cliente muito engraçado de Xangri-Lá, num condomínio, uma casa, 300 metros quadrados. E Uhum, chegou o projeto de interiores para a gente resolver. E aí, dentro do briefing que a gente faz, assim, realmente entendendo quem são as pessoas, o que que elas uhum. gostam, como é a rotina. E a cliente disse que queria uma cama king no quarto. Como assim? Aquele projeto Não arquitetônico cabia. só cabia uma cama de 1,38. Meu Deus, e Entende? daí? Então, aí tu tem que criar novas estratégias. Então, por isso que eu digo assim, ó, hoje os projetos da Vivenda são muito bons, justamente por causa dessa vivência. A prática sendo feita no interiores e uma universidade no arquitetônico. Uhum, sim, Então, as é o duas coisas. pensar junto, né? Então, isso realmente faz uma grande diferença. Então, hoje eu posso dizer que a Vivenda é uma adolescente, né? Entrando aí É, para já é adolescente, 15 anos. entrando aí para a fase adulta, também que adora uma mudança. Quem observa, quem acompanha a Vivenda percebe assim, a gente está realmente sempre em constante movimento, É, sempre em busca daquilo que o mercado naquele momento está latente, aquilo que o mercado está absorvendo. Até porque a gente vive momentos, a sim, nossa própria muda, economia muitas muda. vezes nos faz criar novas estratégias, né? Então, a Vivenda é uma menina inquieta, uma adolescente inquieta também, cheia de amor pela É, vida, cheia de amor pelo que faz. e na verdade é mais ou menos a idade que tem o escritório. O escritório vai fazer 16 agora, né? Então é mais ou menos Sim, andamos juntas ali, andamos né? juntos, é. Tati, com relação aos projetos da Vivenda, e eu vejo que hoje as pessoas têm essa preocupação, e a gente também, eu vejo assim, a gente quer ter qualidade de vida dentro da nossa casa, Sim, tu quer fundamental. chegar, tu quer a tua sala aconchegante, o teu quarto, como é que é trabalhado isso dentro dos teus projetos, a Vivenda em si como empresa? Bom, primeiramente é uma questão de olhar, associado à sensibilidade e à empatia. Então, uma das coisas que todos que trabalham na vivenda ou todos que já passaram pela vivenda entendem que são pessoas, é a construção de sonhos, independente dele ser um sonho grande ou um sonho Uhum, pequeno, um sonho de muito investimento, um sonho de baixo investimento. Então, a gente começa entendendo uhum, realmente qual é a expectativa, como eu disse anteriormente, quem são as pessoas, qual é o perfil, qual é o estilo de vida dessas uhum, pessoas, uhum. tá? A partir daquilo ali começa a construção do projeto.
Uhum. tá? E a gente preza sempre muito, assim, ó, a história de cada um. Acontece, isso para mim é uma coisa séria e, de certa forma, me entristece. Acontece muito, assim, os novos ricos, né? A gente atende muitos clientes de fora, muito Porto Alegre, muito Uhum. Canoas, e chega e diz assim, eu quero tudo novo. Eu ia te perguntar isso, porque esses tempos tu falou isso É, numa reunião e me chamou a atenção. E isso, tu vê Quando tu como falou. realmente isso para mim é tocante, porque e aí eu pergunto assim, como assim tudo novo? Não, eu não quero levar nada do que eu tenho. Não, mas não é assim, é a tua história de vida. E aí eu trabalho, por isso que eu digo assim, as pessoas, para mim, a história é muito importante. Uhum. Então, a gente faz todo um trabalho de entender qual é o tamanho da ferida, né? Para que essa dor, e muitas vezes a dor tá num vaso que a pessoa olha e se remete àquela infância que passou trabalho. Então, que a gente não transfira esse estilo para dentro Uhum. dessa casa, porque esta referência é uma referência negativa. E procurando também sempre assim preservar algo desta casa antiga, porque é a tua história. Eu acho Sim, que também. casa tem que ter história para contar. Porque é história, é Uhum. vida, são famílias, né? São lembranças, são projeções Sim, futuras. sim. Então, para que tu entenda e os ouvintes entendam, realmente, assim, ó, vai muito além do belo, a gente preserva o belo. A gente, por isso que nós nos qualificamos, vamos a muitas mostras, às feiras, estamos sempre, até porque a gente tem que ter a visão, o olhar do profissional dos projetos e o que Uhum. o mercado está Tipo, a oferecendo, qual tendência. é a tendência. A gente se preocupa com o belo, a Uhum. gente se preocupa muito com a funcionalidade, com a praticidade do dia a dia, né? A gente trabalha muito, não tem hoje em dia mão de obra, pessoas para trabalhar também é É escasso, difícil, é né? escasso. Então, assim, tem que ser belo, tem que ser funcional, mas essencialmente tem que ter vida. Casa É tem que ter vida. verdade. Casa tem que acolher as pessoas que por ali É, passam. e a Tati, assim, gente, ela transforma os ambientes. Mas porque a pessoa já tem uma visão diferente, já tem outro olhar, já. Não sei, isso acho que vai se afinando com o tempo, ou isso já é dom, tu já Eu tinha, sempre, desde a minha infância, já eu tinha. sempre fiz, só que, claro, eu não sabia que era dom, não sabia que isso Uhum. existia, Aham, aham. né? Mas Mas em casa em já. casa eu sempre teve uma época, o Maurício voava. Para quem não sabe, ele era comissário de bordo da Varig. Uhum. Então ele saía para voar. E eu, quando na época trabalhava na Lapine, quando chegava a tardinha, eu ia, ele chamava, ele lixava, lixava, lixava. Então, que era madeira, um dia ele chegava, era branco. Na época das pátinas. Uhum. Outro dia ele chegava, eu mesmo tinha pintado a parede da sala. Uhum. Então, ele sempre dizia que ele tinha que entrar em casa e acender a luz, porque eu já tinha mudado o móvel de lugar e poderia acontecer dele tropeçar. Uhum. Então, sempre gostei, sempre fiz Uhum. disso. Tenho histórias, relatos desde a minha infância desse movimento, Já né? fazia isso Sempre. na casa da mãe. Com certeza, Nossa. na casa eu comecei fazendo os meus pequenos móveis de madeira para as minhas bonecas, para brincar de casinha. Ali começou. Então Então, realmente, já e eu digo assim, como a gente trabalha com crianças também, né, em função do ateliê, eu digo muito para as mães que a gente tem que estar atenta a cada movimento da criança, que muitas vezes os traços do futuro, eles já estão começa, começa na infância. Eu né? tenho vários relatos assim da minha infância que hoje me mostram aquilo já era o meu dom aflorando, Já né? era o que tu É. gostaria de fazer. Tati, agora eu quero saber, porque assim, aqui no programa Salto Alto a gente faz consulta, né? A gente faz consultoria, a gente consulta com médico, a gente faz tudo aqui. Então, para você, vai lá, antes de eu fazer essa pergunta para a Tati, que ela nem sabe o que que é, mas eu vou fazer, porque a gente tem que aprender alguma coisa, né? Manda um WhatsApp lá para as amigas, para os conhecidos, para vir aqui para a Rádio Itapuí para anotar. O que que eu quero saber de ti? Tati, quais são dicas de decoração para a gente deixar uma casa mais aconchegante? Alguma coisa que as pessoas possam escutar e botar em prática. Bom, dentro do atendimento expresso, que é um serviço que a gente trabalha, eu trabalho E até explica o fortemente. que que é o atendimento O expresso. atendimento expresso é aquele serviço rápido, que Uhum, é essa dica aí. Eu já uhum, tenho a casa, eu tenho os móveis, mas eu tô uhum, cansada, não me representa mais, enfim.
é uma rápida transformação com Uhum. a base essencial de trabalhar aquilo que os clientes têm. Então, é assim, coisas que fazem diferença, tá? Então, por exemplo, assim, se eu chego num atendimento expresso, o cliente tem tudo, e muitas vezes tem muitas coisas, às vezes eu preciso retirar Eu tenho que algumas. rir, né? Mas deixa eu até te falar, depois eu vou contar a minha Eu experiência. tenho que retirar algumas coisas, outras vezes eu tiro de um quarto, boto na sala, Uhum. né? Mas assim, às vezes tem coisas que a gente não encontra na casa do cliente e que eu faço questão que o cliente adquira, independente do tempo que ele leve, né? Uhum. Mas são coisas que trazem um grande impacto, e aí buscando assim a palavra que tu disse, aconchego, né? Uhum. São tapetes, uma casa com tapete É bom, faz né? toda a diferença e assim, ó, o ambiente é pequeno, muito Uhum. comum encontrar salas pequenas. Ai, minha sala é muito pequena, não cabe nada. A gente não mexe na metragem quadrada, mas tu mexe no visual, na sensação. Então, assim, sempre um tapete mais amplo do que o quadrado que está envolvendo o teu sofá. Então, se Uhum. eu tenho um sofá e Então, o duas tapete tem que poltronas, ser ele tem que maior. entrar para baixo. Uhum. Isso eu já tenho essa sensação de Que vai ser amplitude, maior. tá? Então, e aí o que que acontece? Além de eu ter essa amplitude para um pequeno espaço, eu Uhum. começo a abraçar as coisas, porque até então está tudo solto. O Sim, sofá está e solto acaba das ficando. poltronas, ou o sofá maior do sofá menor e da mesa. Quando eu coloco um tapete, eu faço amarrações. No momento que eu tenho uma Uhum. sala amarradinha, bonitinha, eu tenho aconchego. Então, assim, o Uhum. tapete é extremamente poderoso. Visualmente, termicamente, né? Principalmente quem tem criança em casa, Sim, que você né? tá no chão, Ou às vezes que é uma delícia, que é uma coisa mais gostosa que tu pegar uma pizza, se botar na mesa de centro da sala, se sentar no chão e e comer aquela comer pizza ali, tomar um pizza. vinho, assim, quer melhor? Tu É, vai é. fazer isso sem tapete? Não Não, não faz, né? tem. Então, o tapete eu poderia ficar horas aqui falando É. deles, É, né? o tapete, o que eu vejo que tem muitas pessoas que têm resistência. Ah, porque vai sujar, porque não sei o quê. Existe tapetes assim mais. Existe, tudo suja, tá? A roupa da gente a gente tem que É, é. tirar e lavar, né? Mas assim, existem hoje, tem um tapete que a gente gosta muito, recomenda para casa com criança ou para baixo de mesa de jantar, que ele é uma borracha, só que tu tem que tocar para saber que é borracha. Ele parece Hum. uma trama natural. E tu pode lavar de mangueira, Ah, que sabe? Ah, coisa tem boa. problemas de alergia, tem solução, ele não levanta pó. Hum. Então, para Tem tudo saída. tem Tem saída, é saída. Eu realmente não entender. sabia É desse maravilhoso. Então, tapete. assim, ó, tapete é uma coisa que faz muita diferença. Outra coisa muito importante para mim, para aconchegar, para dar Uhum. privacidade, para melhorar a questão acústica, são as cortinas. É bom. Faz toda a diferença uma casa com cortina. É, Cortinas longas, né, até o é. chão. Cortina na janela. Sim, antigamente eu Acabou a fazia. janela, acabou a cortina, não dá, deixa sem cortina. Tá, então se é cortina até o chão. Isso. E almofadas. Entra na Hum. questão do aconchego. Eu gosto muito do recurso das almofadas para trazer alegria para os espaços. Porque a gente Uhum. normalmente não está trocando toda hora, todo Uhum. instante, o sofá, o tapete, né, o mobiliário. Só que às vezes a gente cansa. E a Cansa. almofada, de acordo com o momento que tu tá, se tu tá para baixo, bota a vibração, bota verde, bota vermelho, bota a cor. Sim, Tu tá muito acelerada, vai lá, troca a capinha da almofada, vamos desacelerar, né? Então, claro que levando em consideração sempre a harmonia das cores dos espaços. Então, sim. assim, uma diquinha boa aí, né? Se o sofá é bege, vamos trabalhar. E o bege combina com tudo, no caso. Praticamente tudo. Vamos falar então Uhum. assim, ó, o que que a gente vê muito? Sofá bege ou sofá cinza? É, são as cores mais, Mais usado. Tá mais. bom, aí dentro do bege tem as pessoas que têm o sofá marrom, mas ele é da família do bege. Uhum, Então sim. aí a gente está trabalhando cores quentes. Então o que que vai ficar bem com esse bege para as almofadas, né? O Uhum, truquezinho uhum, rápido. Verde fica lindo tanto para o bege quanto para o marrom. O uhum. verde fica lindo, os terrosos ficam lindos. Os beges mais claros são ótimos Tudo recursos casa, para bem. trazer cor, aconchego, calor agora que a gente está entrando no período de Uhum. inverno frio.
Tá chegando para o lado do verão, ou o meu sofá é aquele da Hum, escala dos cinzas, eu posso trabalhar preto, eu posso trabalhar vermelho, eu posso trabalhar azul, eu posso trabalhar branco, eu posso trabalhar um sobretom do cinza, e aí a gente uhum. começa a buscar as escalas de cor dos Sim, tons mais frios. Então, são que três coisas assim que interessante. fazem muita diferença. E te digo assim, ó, Dani, Aham. isso vale muito mais, muitas vezes, do que um bom móvel, tá? Ah, sim, sim, dá. A gente já vai para o nosso intervalo, mas isso eu quero compartilhar. Eu já fiz o atendimento expresso lá em casa e a Tati assistiu Isso é tanta normal. coisa. Gente, eu acho que deu uns dois, três sacos lá de almofada, que a pessoa assim vai comprando almofada, vai Sim, comprando almofada. Ah, aleatoriamente. sim, tudo. Ah, comprei um kit, agora vou comprar outro kit. Desde o filme, assim, meu Deus do céu, acho que eu vou ter que arrumar outra casa para botar essas almofadas. Mas agora, quando tu falou de trocar, tipo assim, daqui um pouco, tem umas que até combina com os beges, né? Mas daqui um pouco agora enjoei dessas, Isso, tira a renova, capa, renova o visual. tira aquelas que estão lá guardadas dentro do saco, bota ali e a gente daí não enjoa, Não né? enjoa, É, mas exatamente. assim, a simples a mudança que vocês fizeram assim, de mudar as coisas de lugar, bota um tapete aqui, bota. Gente, é outro É, até ambiente, né? questão de layout, né? Aí a gente vai para uma outra linha de pensamento, que é a questão realmente de layout, de circulação. No teu caso, a gente mudou pequenos pontos de mobiliário de lugar e desafogou a peça, né? Uhum. Não tiramos nenhum móvel, né? Não, Mas desafogou, melhorou a é. circulação, trabalhamos os alinhamentos, deu essa ideia do espaço de amplitude também. Então, às vezes, são pequenos movimentos que a gente faz. E assim, a gente não é uma coisa assim, é uma transformação, mas dá, quem olha e a gente que estava ali, vê a mudança, Sim, né? Vê a sim. mudança. Tati, nós vamos para o nosso intervalo, vamos escutar uma música bem gostosa. E daqui 2 minutinhos a gente volta, que daí a gente quer saber de alguns projetos da Tati, que a Tati, como ela disse, ela é muito É, inquieta, ela gosta de totalmente. desafios. E a gente quer saber esses desafios. Já voltamos.